Nós estamos dando início a mais um estudo aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, a casa de Deolindo Amorim, por ele fundada. Ele continua a postos aqui a nos ajudar, junto com todos os demais mentores que trouxeram o ICEB até aqui, inclusive nosso presidente de honra, Jorge Andréa. E é neste momento, Jesus, de agradecimento ao teu augusto coração, por tudo que nos tens enviado, de paz, de luz, de estímulo, de proteção, de esclarecimento, para que nós possamos, Jesus, dar continuidade ao nosso trabalho aqui no ICEB. Nós te rogamos bênçãos por sobre toda a humanidade, que se estende agora diante de teus augustos olhos, no planeta que tão amorosamente diriges, Mestre. Faz descer por sobre todos eles, nossos irmãos, em duras provas e expiações, as bênçãos da tua misericórdia, do teu amor, da tua compreensão e do teu aconchego nessa concha amorosa de teus braços. Abençoa, Jesus, a todos nós, que em ambos os planos de existência estamos aqui agora, para junto com o nosso querido irmão, amigo, companheiro Vilmar Alves Pereira, possamos estudar as luzes do teu Evangelho. Graças te damos hoje e sempre. Fica conosco, sob o olhar de nosso Pai. Assim seja. Bem, então nós estamos aqui recebendo mais uma vez, para a nossa alegria, nosso Vilmar Alves Pereira, que é trabalhador da Casa Espírita Nova Esperança, em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, tem pós-doutorado sênior em Educação Popular, é filósofo ambiental, educador popular, professor do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado do Mato Grosso, Brasil, professor do doutorado em Educação da Universidade Internacional Ibero-Americana, no México e em Porto Rico, é editor executivo para a América Latina da Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação, aqui no Brasil, naturalmente, essa revista, coordenador adjunto da Rede Internacional de Pesquisa em Resiliência Climática, o NOEST aqui no Brasil, professor colaborador convidado do Ministério da Educação da Nicarágua, desde 2017, atuando na formação de professores na perspectiva da educação popular e ambiental, palestrante em diversos países da América Latina e em Portugal, pesquisador com bolsa de produtividade nível 2 em educação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o nosso CNPq, aqui no Rio. E é expositor aqui, sempre convidado, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Muito obrigada mais uma vez, querido amigo, querido pesquisador, querido professor, estando aqui conosco para trazer as perspectivas novas e inovadoras dos seus trabalhos aqui, particularmente na área ambiental e de educação e do Cosmoceno. Vilmar Alves Pereira vem hoje nos falar da racionalidade antropocena à racionalidade ambiental. Desafio para pensarmos o ambiente inteiro. Somos todos ouvidos, Vilmar. Gratidão, querida Nádia, gratidão a essa casa do Instituto Cultura Espírita do Brasil, a quem nós reconhecemos a importância desse espaço na formação nossa e de inúmeras pessoas. Eu estou muito feliz por estar uma vez mais aqui, e gosto muito de estar aqui, porque o ICEB é um espaço que proporciona aquilo que Joana de Ângeles diz, que o conhecimento espírita, ele alarga a consciência humana, a consciência do indivíduo, a nossa consciência enquanto seres espirituais,
proporcionando uma renovação. Eu dizia esses dias num grupo de estudos do Evangelho pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul, a nossa FEGS aqui, na nossa regional, todas as terças nós estamos estudando o Evangelho de Mateus, e eu dizia de que nós estávamos discutindo sobre essa questão do nosso compromisso com a nossa tarefa. Eu dizia assim que aonde nós estamos, o grande desafio nosso é aonde nós estamos, nós sermos espíritas. Porque com essa questão de uma enorme quantidade de atividades, às vezes a gente não consegue estar o tempo todo na linha de frente nas nossas ações. Mas eu tenho para mim assim, eu estou na pesquisa, tem que ser espírita aqui. Eu estou na comunidade, eu estou nas aldeias, aonde quer que eu esteja, estou no bairro, aonde quer que eu esteja, o grande desafio nosso é ser espírita. E, e o ser espírita, nesse sentido, é a consciência disso. Então, quando a gente está processando, lendo, estudando, eu sempre fico olhando, nossa, como a espiritualidade nos ajuda, inclusive a pensar sobre os temas, né? Quando você está sintonizado, as coisas vêm. Hoje nós vamos falar sobre um artigo publicado e sobre esse tema. Estou dizendo porque tudo tem intuição. Para mim, como Platão já nos disse que é de lá para cá, e o Chico reforça isso pela doutrina espírita, para mim, sempre que eu escrevo um tema, um assunto, tem uma gama muito grande de reconhecimento de que nós somos muito pequenininhos ali, lá no nosso pensar. E a minha área é de fundamentos da educação ambiental. O que que é a área de fundamentos da educação ambiental? É aquela que pensa os conceitos. Né, pensa os conceitos. E tem vários temas hoje assim, que são muito agregadores pela ciência, né? Hoje em dia todo mundo fala em desenvolvimento sustentável, um tema agregador, mas um tema muito agregador é o antropoceno. Antropoceno, esse tema, ele entra na ciência nos anos aí, no final, mais contundente no final do século passado, por Paul Crutzen, e ele é um tema aderente, aquele tema que todo mundo fala sobre o antropoceno. O antropoceno, se a gente pudesse dizer assim resumidamente, é uma constatação, né, um diagnóstico feito, né, nos últimos 20 e poucos anos, de que as ações humanas, elas ganharam uma força tão grande nas questões do impacto ambiental que elas rivalizam com as demais forças da natureza, a ponto de mudarmos o planeta. E aqui só sobre isso a gente poderia ficar de nossa, porque a gente percebe, agora é mais perceptível. Eu retornei ontem à noite de Porto Alegre e olhando, agora as coisas secaram, mas a cidade chora, né? Porque ficaram os sinais que não vão ser resolvidos em um passe de mágica. Mas eu quero trazer isso porque nós identificamos, quando eu digo nós, a gente individualmente ou coletivamente, com uma série de pensadores internacionais, nacionais. O Brasil ele é um destaque no campo dos fundamentos da educação ambiental. Nós identificamos eh, os vestígios, teoricamente, e baseado nos exemplos do dia a dia, os vestígios da existência de uma racionalidade antropocena. Então, num primeiro momento dessa fala, eu vou tentar dizer de onde veio essa ideia da racionalidade antropocena, e para dizer assim, olha, não basta só fazer o diagnóstico de uma racionalidade antropocena, é necessário pensar no segundo momento dessa fala, uma racionalidade comunicativa, ambiental comunicativa. Essa racionalidade ambiental, ela tenta, de certo modo, apresentar algumas alternativas para a racionalidade antropocena, no sentido de pensar o ambiente inteiro. E nessa fusão da racionalidade ambiental, nós reconhecemos, sem dúvida, em tudo, né? Mas nós reconhecemos a questão também da espiritualidade, que amplia, e dos conhecimentos espíritas, que ampliam o sentido da existência, ampliam o sentido de ambiente, não trabalhando mais com o meio, mas trabalhando com o ambiente inteiro, e nos oferecem talvez reflexões para a gente tentar entender de que tudo que está acontecendo está amplamente conectado. Nesse momento, eu estou no Sul. A semana passada eu estava em Goiânia, num evento de educação. E Goiânia e também o Mato Grosso, onde eu estou pesquisando ontem saiu o diagnóstico ontem da ministra, um dado assustador aí da ministra do Meio Ambiente, dizendo que talvez, se continuar nesse nível
a nossa Amazônia que chora e que queima todo dia, a gente pode ser que em meio século ou no início do século XXI já não tenhamos mais o Pantanal. Um bioma dos mais importantes que a gente cresceu ouvindo falar do Pantanal cheio de água e que já não está mais cheio de água. E enquanto a gente tem isso lá na região centro-oeste, está conectado direto, porque a fumaça está atingindo o sul. E atinge o ambiente inteiro. Então, depois eu vou conversar um pouquinho sobre essa racionalidade que exige de nós um despertar com muita urgência para nós podermos fazer o enfrentamento. Mas no primeiro momento eu queria falar assim, da onde que veio, Vilmar, o conceito de uma racionalidade antropoceno. Então, o conceito de antropoceno é o conceito de que nós estaríamos numa terceira fase da humanidade, aonde há uma nova era, é chamado de uma nova era geológica, que a anterior era foi há 11 mil anos atrás. Mas a era atual, que teria começado lá uma primeira fase do antropoceno de 1700 a 1800, ali pela Revolução Industrial, teve a fase do industrialismo, onde o ser humano começou a ser mais contundente a sua ação em relação às demais naturezas, né? Porque tudo é natureza. E aí, essa primeira fase, ela vai vir de 1850, 1750, basicamente, até 1990, 1940 e 45, que é a Segunda Guerra. Ali já aparece um diagnóstico assim, nossa, esse ser humano que tem tanta inteligência, entre comilhas, né, entre aspas, esse ser humano tão racional, desenvolve ciência até para eliminar as próprias espécies. Quem faz esse diagnóstico, assim, e para sugestão de quem está nos acompanhando, que gosta de leituras, né, eu sugiro esse livro aqui, Dialética do Esclarecimento. É um livro dos chamados autores da Escola de Frankfurt. Aqui escreve Adorno e Theodor Adorno e Max Horkheimer, que são os grandes pensadores da chamada Escola de Frankfurt, que foi uma escola que se deteu sobre uma linha do pensamento crítico, assim, do pensamento de tendência marxista, ou mais marxista, e ele busca aprofundar para entender o que estava fazendo o capitalismo no século XIX, no século XX, principalmente, são os teóricos que analisam aonde que a humanidade foi. Outras pessoas que quiserem ler sobre esse assunto, tem uma brasileira que escreve muito bem sobre esse assunto, que é a Bárbara Freytag. Ela escreve Teoria Crítica Ontem e Hoje. E ela nos dá aportes do que é a teoria crítica, que vertentes são isso, qual é a importância da teoria crítica para a gente entender as patologias que nós vivenciamos nos dias de hoje. Às vezes eu leio esses autores da teoria crítica, dá a impressão que, e leio Joana de Ângeles, nossa, Joana de Ângeles, ela apresenta esse diagnóstico de forma brilhante de como a sociedade adoeceu, né? Quem quiser buscar entender também esses impactos, tem um material muito bem organizado pelo professor Antônio Carlos Soares, ou Antônio Álvaro Zuin, né? E mais vários pesquisadores brasileiros, que isso aqui é muito bom para quem assiste e escuta pelos caminhos da educação, a educação danificada. E aqui eles vão falar assim, de conceitos como semiformação, semicultura, todo esse encolhimento que o movimento e o modo de ser na sociedade capitalista, às vezes muito aligerado, pauperiza a existência humana, encolhe a nossa existência e, de certa forma, mitiga as potencialidades educativas. Então, quando você fala semi-formação, é o que muitas vezes a gente vê. E aí as outras pessoas que eram acostumadas a ler um pouquinho mais, não, mas no meu tempo tinha uma outra forma de processar a construção do conhecimento. Então, os autores denunciam a semicultura, que é uma cultura mitigada, a semi-formação, e demonstram as estratégias que existe por trás de tudo isso uma racionalidade. Então, apenas sugestão de leitura. E quem quer buscar alternativa, está aqui. Agora há pouco eu escrevi um artigo junto com mais dois pesquisadores sobre a educação e emancipação. Aqui tem vários textos lindos do Adorno e textos bons, textos críticos, que inclusive fazem uma reflexão sobre a lógica da guerra e como isso está estruturado e defende uma pedagogia do amor e da paz. Né? Tem uma carta específica sobre a perspectiva do amor e da paz em Theodor Adorno, dizendo, olha,
Se a cultura da guerra nega a minha existência, há que se buscar aonde aconteceu esse desvio, né, desvio de caminho. Esses autores, em linhas gerais, eles apontam, e aqui eu e o professor Jaime escrevemos, então, um artigo que é o título dessa nossa conversa. O artigo é sobre racionalidade antropocena, a racionalidade ambiental, que é o título da nossa conversa. Esse artigo nós publicamos numa revista da Colômbia, se chama Praxis Educação, e, e lá nesse artigo nós buscamos de descrever um pouco sobre o que é essa racionalidade antropocena, né, dizendo então de onde que nós buscamos essa ideia, o que a gente sabe. Então, hoje em dia nós vivemos muito a sociedade dos efeitos, das consequências, né? Os próprios autores, como o Jung Habermas, que é da Escola de Frankfurt, também da segunda geração, eles falam que nós chegamos a um estado patológico. E normalmente, com o nosso aligeiramento, a gente não tem tempo para fazer a reflexão, mas de onde começou? Né? Então, hoje em dia, se diagnostica, não, estamos no antropoceno, o antropoceno já diz, olha, mudou uma era glacial, essa era glacial é impactada pela força do ser humano e pelo impacto que ele tem na natureza, e aí tu vai olhar para o antropoceno, né? Tem essa primeira fase que é até 1945, como eu estava falando, a segunda fase é a experiência da guerra, eles chamam da grande aceleração, que depois da guerra o mundo evoluiu muito em tecnologias. De 1945 ao ano 2000 é a chamada a grande aceleração. Mas ao mesmo tempo que ele evoluiu em tecnologias, a humanidade evolui muito na exploração dos recursos naturais. A agricultura deixa de ser aquela agricultura mais camponesa, artesanal, para uma agricultura mecanizada, e a mecanização toma conta dos espaços, né? Dia desse eu conversava com um amigo meu, diz, olha, falei, como é que tá a fumaça aí? Um amigo meu da Amazônia, ele disse, olha, não tem mais fumaça, né? A minha região tem menos aqui. Falei, por quê? Porque tem menos árvores. Já foram cortadas todas a favor da agropecuária e do plantio da soja. Então, também tem esse processo do impacto. Então, a gente vê muitas consequências. Então, a grande aceleração demonstra, por exemplo, que há 100 anos atrás nós tínhamos 1 milhão tinha 1 bilhão de automóveis, né? E hoje em dia tinha não, 100 mil automóveis. Eu não me recordo aqui o dado certo. A população era bem menor e a quantidade de automóveis era bem menor. Hoje, só de automóveis tem 1 bilhão. O que está demonstrando um crescimento exponencial no uso dos recursos ao extremo, há uma maximização dos extremos. Há 100 anos atrás nós tínhamos 1 bilhão de habitantes, hoje nós temos 7 bilhões. E assim está acontecendo. Hoje só de automóveis é equivalente à quantidade de habitantes de 100 anos atrás. Houve um crescimento exponencial e esse crescimento vai também demonstrando o alcance dos recursos, o esgotamento dos recursos. Nós chamamos isso, pegando a ideia de que do filósofo Habermas, de patologias sociais, nós trazemos para o campo da ambiental, dizendo que nós estamos vivendo no antropoceno os sintomas de patologias socioambientais. E aí, de onde nós pegamos isso, né, para cunhar a ideia de uma racionalidade antropocena? Aqui, deles, né, dos autores da dialética do esclarecimento. Antes disso, eu queria dizer aonde que eles vão. Eles vão, esses autores sempre vão lá no Egito e pegam o nascimento do pensamento grego. Gosto muito de ler história da pedagogia, para voltar para esse princípio, para a gente refletir a origem das consequências que nós estamos vivendo agora. Eu gosto de ler esse autor aqui, o Franco Cambi. Franco Cambi é um historiador da educação, assim, belíssimo, escreve muito bem. E aí eu fui ver, né, tá, mas que razão é essa antropocena e por que os autores da Escola de Franco falam de uma razão que se instrumentalizou? Uma razão que nasce com a ideia bonita de emancipação, de esclarecimento, está aqui na tese da dialética do esclarecimento, de esclarecer, de levar a humanidade para um estágio maior. E por que essa razão teria se tornado um mito e teria se instrumentalizado e ficado fria? Então eu fui lá lendo Franco Cambi, ele tem um texto muito bonito aqui nesse livro que ele chama Das Encruzilhadas do Mediterrâneo. E o que ele diz? Que alguma coisa, e a gente espírita já quer, já fica bem tentado isso, alguma coisa aconteceu
nas encruzilhadas do Mediterrâneo, ali entre Egito e Grécia. Isso foi tão exponencial a ponto de mudar o pensamento do Ocidente, né? Do Ocidente e também do Oriente, com grandes interferências, de mudar o pensamento ocidental que nós conhecemos. Por que que eu estou falando isso? Porque é tão forte que as bases desse pensamento que emerge lá na Grécia Antiga estão na nossa demarcação doutrinária. Sócrates e Platão estão lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Não foi por acaso que isso aconteceu. Tem um cenário bem interessante sobre essa cosmovisão grega ali com o Nascedouro, que é um cenário onde a divindade habitava o universo. Os gregos eram panteístas, eles viam Deus em tudo. O cosmos era habitado. Então, se a gente for estudar a mitologia grega, a gente vai ver que tem Deus da água, Deus do fogo, Deus da natureza. Deus, os deuses orientavam o modo de existência das pessoas, né? Os deuses eram você tinha uma visão mitopoética. Os deuses determinavam, a divindade determinava o que você poderia fazer, o que você não poderia. Você não poderia revelar o segredo. Tem o Hermes lá que não, olha, tu não revela o segredo. Se você tinha a ideia de castigo e de punição, mas de um respeito muito grande num sagrado que habitava o cosmos. Essa compreensão mito-poética, plural, diversa, eivada de sentido, ela é muito rica, ela está na base do pensamento ocidental. Ela é orientadora da vida. E aí a gente, às vezes, eu faço muitas conexões disso, Nádia e colegas, quando a gente vai nas comunidades, né, dos povos originários, o que orienta a vida não é o tratado sobre os prolegômenos do inciso 10, né, da questão número tal, não, não é, no caso, o homem de bem, como é o nosso grande orientador lá que nós temos, né? Ali tem os princípios claros, onde Kardec esclarece. O que orienta é a conexão deles com o cosmos. E essa conexão é indissociável. Razão e sentimento. Não trabalho em. O espiritual está desde já. E havia isso, né? Tanto é que a gente vai ver, por exemplo, o Pitágoras, ao mesmo tempo que ele era um matemático, ele era um místico. Ele era um místico porque ele via os números em tudo. A relação de Pitágoras com os números é cósmica. Por que que eu estou fazendo essa demarcação? Para dizer assim, quando surge a necessidade de um pensamento filosófico, quem está dizendo isso não sou eu, são Adorno e Horkheimer na Dialética do Esclarecimento. Eles dizem que surgiu a ideia de superação do pensamento mítico, no sentido também, de certa forma, de dizer, aqui eu vou oferecer um pensamento racional, mais sistematizado, mais organizado, com capacidade de explicar as coisas, mas que isso foi o lado bom da racionalidade. Porém, o que eles dizem aqui, e o Franco Gambi vai dizer, de certa forma foi sufocado as potências do estético, do poético, né, que orientava a vida, e do espiritual. Então, a racionalidade que está descrita lá no Aristóteles, né, o homem é um ser racional, o que adjetivava a existência humana, qual é o adjetivo? É ser racional. E tão importante que contribuiu enormemente para o que nós somos hoje, ela nasce com essa ideia de superação. E ao colocar a ideia da superação, segundo os pensadores da teoria da escola de Frankfurt, eles dizem ali começou o erro, na leitura deles. Então, a razão, a racionalidade antropocena, ela tem as suas bases numa razão que é pretensiosa, de levar o ser humano ao esclarecimento e à emancipação, porém, dizem esses autores, ela se trai nos seus princípios. E aí eles vão fazendo um movimento, assim como essa racionalidade vai imperar lá na Grécia,
né? Os avanços que ela teve, as potências que ela sufoca. Depois eles vão fazer a vinculação dessa racionalidade na Idade Média, e aí eles dizem, mas ainda não era tão forte, porque na Idade Média tem o potencial tem a questão da religião, que é muito mais forte, né? Você tinha que crer para conhecer e não conhecer para crer, né? Porque o Santo Agostinho dizia que a gente conhecia para acreditar, né? E aí todo esse dogmatismo, mas os autores deixam muito claro que essa racionalidade, há uma fusão dessa racionalidade antropocena, que nós chamamos de antropocena, que eles chamam de instrumental, na modernidade. E eu estou falando de modernidade dos últimos anos aqui, dos últimos 500 anos. É, Se a gente for ler, e eles citam também o Francis Bacon, é com a ciência moderna que ele deixa muito claro de que conhecimento era poder. E que na relação de conhecimento está a capacidade de domínio sobre. Conhecimento é poder. Você conhece para dominar. E a ciência moderna nasce de uma perspectiva de que, se antes, tinha os deuses míticos lá, né? Tinha a divindade na Grécia, se na Idade Média tinha seu reconhecimento ao Deus cristianizado, essa força mais religiosa, na Idade Moderna, esses autores dizem que houve um deslocamento. Essa perspectiva desse divino que estava demarcado para fora de nós, né? Isso se chama metafísica, para além do mundo físico. Essa leitura desse metafísico passa a habitar no ser humano. Por isso que talvez a palavra mais forte dita nesses últimos 300 anos para a gente entender a ciência moderna é sujeito. A categoria sujeito. A categoria sujeito é uma das categorias mais estudadas. O que é o sujeito na modernidade? Aí tem duas derivações. Uma do grego diz apokenon e do latim é subjecto. Eles tentam, resumidamente, dizer que o sujeito é aquele que reúne em si a capacidade de definir, de atribuir sentido à realidade. Então, acontece uma mudança, onde você, na Idade Média, atribuía, o que você atribuía a Deus, tu é, na Idade Média, criatura de Deus, lembro lá Francisco de Assis, Deus está em tudo, nós somos mais uma das criaturas de Deus. Na Idade Moderna, é o ser humano com uma visão desencantada daquele período de 1000 anos de catolicismo, né? E que eles, de 1000 anos não, mas de 1000 anos de trevas, que eles chamam de domínio do poder religioso sobre o poder humano, né? O poder divino comandava sobre o poder humano, tanto é que o próprio Maquiavel vai ser preso porque sugeriu a separação entre esses dois mundos, né? Dizer, ó, o que é da política é da política, e o que é de Deus é da religião. E aí, na modernidade, surge uma razão pretensiosa, isso aí está na obra de Descartes, René Descartes e Francis Bacon, de dizer, olha, o caminho para nós nos melhorarmos, o caminho do esclarecimento é pela razão e pela ciência. E junto com isso, essa ciência ela começa a ter mais força no domínio das questões, na produção, na máquina, no desenvolvimento da vida e traz para nós muitas coisas boas. Vamos dizer assim, por exemplo, se hoje eu estou conseguindo conversar aqui com vocês, nós estamos conseguindo dialogar a partir do Cultura Espírita, né, do nosso instituto, é porque nós temos tecnologias. Eu estou no Sul, a Nádia está no Rio, o nosso instituto está sediado no Rio, mas para o mundo. Qualquer pessoa pode acessar. Nós tivemos alcance da melhoria da média de vida. Estudei muito sobre o século XVIII, era 35 anos a média de vida. Hoje você tem, né, cidades que chegam a 85, 87, e a ciência está dizendo que aí na frente vão bater os 120, né, que vai chegar pelas possibilidades que a ciência está proporcionando. O que eu estou dizendo com isso? Houve uma racionalidade que proporcionou uma ciência, que proporcionou muitos avanços, mas também proporcionou algumas aporias. Essas aporias, que é uma espécie de um beco, aporia é uma espécie de um beco sem saída, elas são resultados da forma como os humanos utilizaram. Então você tem uma modernidade que
no início, nasce com um certo desencanto com a ideia de religiosidade, quer romper com a ideia de sagrado. Basta ver em alguns lugares do mundo substituíram, inclusive, imagens pela deusa razão. Foi forte esse movimento no Ocidente, né, da destituição do sagrado, da separação e, ao mesmo tempo, de uma mudança no nosso ethos, né, no nosso jeito de ser, de colocar na satisfação do trabalho e das questões materiais todas as fichas. Isso tudo, para esses autores, levou ao extremo. E o extremo disso, o diagnóstico mais extremo, é a guerra. Porque na guerra, o ser humano utilizar de racionalidade para eliminar o próprio ser é a demonstração de um esgotamento paradigmático, de uma limitação das potencialidades. E quando a gente traz isso aqui, esse diagnóstico dos autores da Escola de Frankfurt, é também para demonstrar, de certa forma, um desvio, né? A modernidade nasce com o sonho de uma sociedade justa, igualitária, feliz, os direitos universais está lá na Declaração, e ela vai se desviando um pouco disso, e aí os autores dizem que é porque a racionalidade se tornou instrumental, fria, e operou. O que que é racionalidade instrumental? É uma racionalidade, um modo de ser, de razão e de operar e de pensar que age em favor sempre em favor do aumento do lucro e do aumento do poder, né? E isso chega, a gente pode identificar isso numa sociedade assim, onde o humano, nessa lógica, é apenas um número, né? Eu fui vendedor, me lembro num período da minha vida, fui vendedor, eu era o 50 10 98. Se o 50 10 98 não batesse a cota, a meta, você demitia o 50 10 98. Basta ver que a nossa vida hoje em dia é tudo por matrículas. É uma racionalidade que esfria isso. Um tempo, se a gente quiser pensar aqui, a Nádia que é educadora e nós que pensamos na educação, houve um tempo que deixaram de chamar os estudantes pelo seu nome e começaram a chamar por número de chamada. Número um, presente. Número 2, presente. Então, é mais fácil você avaliar um número do que você avaliar uma pessoa nessa racionalidade fria. Isso levado às grandes proporções, ao impacto da inteligência artificial, levada a como o mundo sistêmico, né? Dizem esses autores, o mundo sistêmico é esse mundo de horas, horários, regramentos, esse mundo da tecnocracia, como esse mundo sistêmico pode mitigar a existência humana. Isso levado lá vai levar a uma racionalidade que é fria, inclusive no trato com as demais naturezas. Então, por exemplo, você vê reportagem, como a gente viu no Fantástico há uns 2 3 meses atrás, de um fazendeiro que gastou milhões para jogar veneno numa região do nosso Pantanal, lá do nosso Mato Grosso. E a reportagem demonstrou que não foi preso e tinha inúmeros advogados, mas jogava o veneno, depois do veneno matava toda a biodiversidade, e aí, depois de um período, ele joga uma grama para colocar o gado com a visão agropecuária. Essa visão fria, essa lógica que nós identificamos de racionalidade antropocena, que é uma racionalidade que coloca o ser humano rivalizando com as demais naturezas em favor do uso de agrotóxicos, em favor do aumento do poder, em favor da exportação, né? Há um aligeiramento na produção, né? Você pensa, por exemplo, aqui no sul, teve muitas indústrias de frango. Em um determinado período, elas começaram a diminuir o tempo. Então, o frango deveria ser produzido em 28 dias. E aí começaram a diminuir para poder exportar mais. Há detalhes, por exemplo, com o plantio de eucaliptos, que há um tempo atrás demorava tantos anos, eles conseguem usar uma tecnologia que ele diminua menos para conseguir ter mais eucaliptos para derrubar eucaliptos para fornecer para a indústria aí. O que que a gente está tentando dizer? Né? Tem um filme muito bom sobre isso, que é o Germinal, que mostra como isso aconteceu lá no século XVIII, quando os funcionários viviam para a lógica do trabalho, o dia inteiro nas minas, Germinal é o nome do filme, e eles não tinham tempo. Né? Tem uma obra do Kafka também que fala sobre isso, Metamorfose, que a racionalidade do mundo do trabalho
nem é mundo do trabalho, é do mercado de trabalho, leva as pessoas a encolher a sua existência. Quando o ser humano se deu conta lá na obra do Kafka, ele tinha se transformado num inseto. É uma sátira bem forte, mas para dizer assim, e o tempo das outras potências? E o tempo do despertamento, das sensibilidades, da poética, da estética, do lazer, né? Então, quando nós identificamos no estudo que essa racionalidade antropocena ela serve sim para demarcar um diagnóstico, não precisa nós irmos longe, não precisa fazermos muitos estudos, né? A gente aproxima isso do estudo das emergências, né? Da emergência climática, por exemplo, que vai demonstrando explicitamente essas manifestações. Tem um pesquisador da Universidade de São Paulo, Paulo Artacho, ele escreve sobre as três emergências. Né? Existe uma emergência que é uma emergência na saúde muito forte, que foi a questão da Covid. Existe uma emergência ambiental nas questões do clima, né? E existe emergência ambiental na saúde e essa emergência que nós verificamos no cotidiano, no estado patológico, né? E nesse estado da emergência, a Covid foi uma delas. A questão agora da emergência climática é a manifestação. Então, ficar falando do diagnóstico é fácil da gente compreender, basta você ligar seu aparelho de televisão ou ler alguma questão. Qual é que é o desafio dessa leitura, desse diagnóstico e dizer, olha, a racionalidade antropocena está aí. O desafio nosso, enquanto estudiosos e enquanto seres humanos, fundamentalmente, e aqui pensando enquanto seres espirituais que somos, é buscar aportes para uma outra racionalidade. E aí tem, por exemplo, pessoas que já escrevem sobre isso há um bom tempo, que são referências, né, que escrevem sobre isso. Eu estou falando aqui de um deles, que é o Henrique Leff. O Henrique Leff é uma referência para as questões ambientais do mundo, para as questões sociais. É um daqueles autores que identifica essas patologias e ele começa a nos dizer, olha, esses são os sintomas, nós precisamos desenvolver uma racionalidade que ele disse, olha, aquela racionalidade que se dizia que era esclarecida, ela fracassa nesse projeto de esclarecimento. Mas nós temos que pensar como desafio, como alternativa à racionalidade antropocena, um reposicionamento, esse é o termo que nós utilizamos, reposicionar a racionalidade antropocena pelo horizonte da racionalidade ambiental. E aqui é interessante, né? Ele vai lá no pensamento do filósofo Habermas, que diz, olha, tem dois modelos de racionalidade. Existe uma racionalidade sistêmica, que é essa da ande, corra, trabalhe, que é essa diretiva, tudo regrado dentro da linha do modo de ser da vida capitalista. Às vezes, quando a gente se dá conta, a gente não tirou um tempo para nós, porque aquela racionalidade nos exige tanto. Você consegue fazer agenda até o teu final de semana, mas não se permite na segunda-feira tirar um tempo para você. Então, existe uma racionalidade instrumental e sistêmica, e existe uma racionalidade comunicativa. O que é a racionalidade comunicativa para o Habermas? É aquela do nosso acervo, da nossa reserva, aquela que você acessa essas nossas dimensões do lazer, da espiritualidade, da convivência. E ele diz, o Habermas, que o mundo do sistema ele é tão forte, né, dessa correria e das ações, que a gente acaba mitigando, ou o termo é mais forte, é colonizando o teu mundo da vida. E é no mundo da vida que é a nossa reserva moral, ética, estética, poética. E a gente precisa, então, de uma racionalidade que dê conta de descolonizar o mundo da vida, para a gente viver melhor. E essa racionalidade que dá conta para descolonizar o mundo da vida, ele chama de racionalidade comunicativa. É na racionalidade comunicativa que se estabelece diálogos, na racionalidade comunicativa que se estabelece esse despertamento e o reconhecimento de que nós não somos o homo faber apenas, aquele que faz. Nós somos seres biopsicossocioespirituais.
Nós somos seres conectados com o universo, nós somos seres de multideterminações, nós somos seres que, pensando aqui no Habermas, que podemos encontrar o entendimento nós somos seres dialógicos. Desde já a gente está em diálogo com o mundo. Só que às vezes a gente não se dá conta disso. Então há um conjunto de potências que, se você não se der conta, você vai viver um modo de vida mitigado. E aqui é interessante, né, se a gente depois fazer a conexão com a doutrina espírita, que desde já ela já nos diz, você não é esse homo faber, você é um ser espiritual. A tua essência, o que precede a tua existência, te coloca você como ser espiritual. Um ser espiritual na carne. Mas você é um ser espiritual. E sendo um ser espiritual, e às vezes eu fico até preocupado, né, Nádia e colegas, que dizem que a gente desenvolve apenas 10% daquilo que a gente poderia desenvolver. Eu fico preocupado, como ser espiritual, a gente tem muitas potências para frente, né? E se a filosofia nos ensina que somos do tamanho daquilo que pensamos, e depois vem a psicanálise daquilo que sentimos, qual é que é o tamanho, né? Ao invés de eu ficar me apequenando, qual é que é o tamanho que eu estou pensando? Não é um tamanho egóico, mas eu estou pensando aqui das potencialidades que nós temos enquanto seres espirituais de expandir a consciência nossa e expandir a nossa questão existencial. Então, o Henrique Leff, ele vai falar que a ação comunicativa, ela contribui, assim, esse mundo da comunicação, segundo o Habermas, essa racionalidade ambiental que emerge dessa possibilidade de reconhecimento dos outros, de reconhecimento de nós mesmos, e vai falar de uma racionalidade que se coloca, de certa forma, em oposição à lógica do mundo globalizado, né? E aí ele diz, olha, o mundo globalizado nos indica ali um processo que Joana vai dizer em outros termos, Joana vai falar isso, que nós nos coisificamos, né? A sociedade moderna, com seres humanos com telencéfalo altamente desenvolvido, racional, coisa e tal, quando opera com essa racionalidade antropocena, sistêmica e instrumental, por vezes coisifica o ser humano. O que ela está dizendo? O que eles estão dizendo com isso? Coisificar, objetiva, torna o ser humano um objeto. Tem um texto muito bom do Adorno, aonde ele fala isso. Diz, olha, o ser humano, às vezes, ele tentando dominar o objeto, né, no sentido de ampliar dentro dessa racionalidade mais fria, de conseguir conquistas, aumento de lucro e do poder, por vezes o próprio ser humano não se dá conta que ele cai, ele mesmo se torna um objeto. Então veja, isso aqui para nós, analisando espiritualmente, seria o empobrecimento da existência humana. Chegar num estágio de grande empobrecimento. E o que propõe, então, a racionalidade ambiental, comunicativa ambiental, né? Ela propõe justamente o contrário disso. Ela propõe o despertamento da nossa condição. Ela propõe o acontecer da vida, como diz o Henrique Leff, trazendo a nossa existência como um todo e retomando aquilo que teria sido sufocado. Então você vê, hoje em dia, por exemplo, eu vejo muito na convivência com os povos originários, tem muita espiritualidade. Mas a espiritualidade não é colocada, desde já está lá. Tem muita poesia, estou me apaixonando cada vez mais pelo Pantanal. Tem muita poesia, né, que nos proporciona Esses dias eu fiz parte de uma banca onde a, 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 a estudante que terminou o mestrado, que tinha sido vítima inclusive de violência no campo, ela fez uma poesia Eu Campo. Ela se descrevendo, trabalhando sobre o tema da educação do campo, da mulher campesina no interior do nosso Mato Grosso, no assentamento, ela descrevendo Eu Campo. Porque ela, ao se descrever, ela era o campo. Então, eu estou falando de perspectivas de uma racionalidade ambiental que você não separa mais. Você se reconhece a partir de lá.
Então, quando eu converso com os morroquianos no interior do nosso Mato Grosso, ali em Cáceres tem os morroquianos, aqueles que moram, morroquiano moram no pé do morro, né, no meio da floresta ali, e um modo de vida altamente focado para subsistência e altamente ecológico. E aí você fica olhando, nossa, aí está a racionalidade ambiental, valorização da cultura, das raízes, no modo de sobreviver, no modo de se relacionar. E eles pedem, agora com mais formação, né? Tem uns que vão entrando no, vão para a academia e fazem não só a denúncia disso, mas pedem reconhecimento. Dizer, nós queremos ser reconhecido, que às vezes as políticas não, como nós somos. Então, há saberes nessa racionalidade ambiental que são fantásticos e nos, de certa forma, nos estimulam a reconhecer essa forma de estar no mundo. Então, é, os autores dizem aqui, o Habermas fala sobre isso, o Leff também fala isso, que a racionalidade ambiental, ela nos reposiciona, ela vem em defesa de um reposicionamento ontológico. Mas o que que é isso, Vilmar? Você vem trazendo esses palavrões aqui para gente. Ontologia é a ciência do estudo do ser. Nós, seres espirituais, né, e a doutrina espírita, ela toca o tempo inteiro na nossa ontologia. E os autores estão falando, e a gente traz como reflexão, a possibilidade da gente se reposicionar ontologicamente. Para mim, e acredito que para você que nos acompanha, deve ter mexido muito contigo ontologicamente, a tua existência, as grandes perguntas: qual é o sentido da minha existência? Para onde é que a gente está indo? Com a pandemia da Covid-19. A gente, enquanto filósofo ambiental, sempre traz essas perguntas. Qual é o sentido dessa produção exacerbada? Qual é o sentido dessa coisificação do ser humano? Qual é o sentido desse modo de viver? Qual é o sentido de eu estar aqui, nesse momento? Né? E aí, na pandemia, a gente fez todas essas perguntas lá, que já eram postas lá na introdução do livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, quando eles vão trazer, né? O próprio livro dos Espíritos traz, retoma as perguntas da filosofia: quem sou eu? Onde estamos? Para onde vamos? Né? O que esperar sobre o futuro? São questões de sentido. Por que que eu estou vivendo essa existência? Por que que nessa existência? Então, essa racionalidade ambiental, ela nos traz de volta a necessidade de reposicionarmos, de pensarmos, primeiro, a nossa ideia de reconexão, né? Eles estão usando de novo o religare, né, Nádia? No sentido de, por que ontem uma estudante dizia assim, o religare é necessário, principalmente frente às queimadas. Por que que as queimadas, por que que a falta de cuidado, o não reflorestamento, demonstra, né, toda essa questão do desmatamento, demonstra que não está mais ligado. Ao contrário, está desconectado. Então, a racionalidade ambiental, ela vem como alternativa à racionalidade antropocena, nesse sentido da gente trazer de volta as questões de sentido. E aqui, nessa questão de sentido, está sendo vista com muito bons olhos, e eu estou falando do olhar da academia. O que tem de obras falando da ecologia espiritual? O que tem de obras, até autores que há pouco tempo manifestavam-se como ateístas, materialistas ateus, fazendo escrituras de obras sobre o sentido da vida e trazendo a questão do reconhecimento da questão espiritual, por alguns, inclusive, negada. E eu fico tão feliz porque aqui está demonstrando também a necessidade, um avanço consciencial. Todas esse conjunto de crise, que eles chamam de crise da civilização, crise civilizatória, crise do sistema, crise, né? É o termo mais ventilado que a gente começa a pensar a partir das patologias, também vem indicando e reivindicando a necessidade de novas posturas. E aí, para fazer um fechamento, nós espíritas somos muito privilegiados. Nós espíritos somos muito privilegiados, não que a gente, talvez até mais responsabilizados, né? Não que a gente esteja, mas porque a gente consegue perceber
que essa racionalidade ambiental, essa racionalidade ecológica, isso tudo está posto no Espiritismo, porque isso tudo já está dado, a nossa visão mais cósmica já está dado, a gente que percebe essa questão, desde já estamos encharcados no fluido cósmico universal, nós já participamos disso. Então, para nós, espírita, talvez o grande desafio é que do espírita está a condição de um pensamento mais ecológico, de um pensamento mais integral, de um pensamento mais sistêmico, de um pensamento de quando eu percebo a desigualdade, quando eu percebo a enfermidade, como a gente percebeu na pandemia, não é do outro. A enfermidade, lá na Fraternidade Universal, vai deixar bem claro: a dor de um irmão é a dor da humanidade. Assim como o bem-estar de um é o bem-estar da humanidade. Então, essa racionalidade ambiental aproximada daquilo que nós conversamos no nosso último encontro de uma ecologia espiritual, ela fica muito interessante no sentido da gente renovar o sentido da nossa existência. Também de contribuir, esse é um dos desafios que a gente vem desenvolvendo, nessa ampliação do sentido cósmico, nesse pertencimento. Então, eu tenho feito algumas experiências não é experiência, é o nosso modo de ser espírita, aonde nós vamos, de certa forma, a gente acaba também contribuindo para esse olhar mais alargado. Então fica muito interessante, porque a gente não vê as coisas separadas. O ser humano que está em contato com a gente o tempo inteiro, desde já é um ser humano espiritual. O ser humano com o qual nós convivemos, desde já é um ser humano social, desde já é um ser humano político, desde já é um ser humano que tem uma dimensão ecológica. Talvez, e esse é o desafio que a racionalidade ambiental proporciona, talvez o modo de existência não permite esse despertamento. Então, nós temos o nosso trabalho, quer seja na casa espírita, quer seja num contexto de educação, quer seja aonde quer que sejamos, de contribuir para esse despertamento. Porque seria muito pequeno nós aceitarmos a tese da mitigação da vida, da existência. Não, mas é isso mesmo, não há o que fazer. Há muito que ser feito. Principalmente quando a gente começa a se dar conta das potencialidades que essa doutrina tem, das potencialidades que o conhecimento tem, e como diz Joana ali, conhecimento espírita, ele proporciona uma ampliação do sentido da vida. E é com isso que a gente fica muito feliz de estar aqui nesse espaço, que trazendo um assunto que alguém pode dizer, tá, mas isso aí é filosofia. É filosofia existencial, ontológica, é redefinição de sentido. O convite que nós fazemos e a gratidão que nós externamos é por ter espaços como esse, que nos permitem mostrar que não são coisas diferentes. É tudo o mesmo. Estamos todos no mesmo horizonte. E nesse mesmo horizonte, vale muito o sentido que nós atribuímos para esse momento que nós estamos vivendo, para as conexões que nós estabelecemos. Ecologia, educação ambiental não são apêndices. São temas que desde já integram o nosso mundo da vida e talvez proporcionam uma ressignificação da nossa convivência hoje. Então é isso que nós desejamos a vocês que nos acompanham, é isso que nós agradecemos pelo espaço e eu vou devolver a palavra para minha amiga Nádia, dizendo de que a racionalidade ambiental parece um termo bonito, né, teórico, mas é também um convite para a gente se reconhecer nessa conexão com o sagrado, que por vezes os modos de ser e de viver e os sistemas podem ter nos distanciado, mas você nunca vai deixar de ser, né? O Paulo Freire diz uma frase muito linda no Pedagogia da Esperança, que é uma obra maravilhosa que eu indico para vocês lerem. Ele diz assim: a esperança é uma condição ontológica do ser humano. Ou seja, faz parte da tua essência enquanto ser humano ser esperançoso. A esperança é uma condição ontológica. Aí ele diz, a desesperança é uma patologia. Então, a patologia a gente cura, mas a tua essência é ser esperançoso. Então ele diz, o grande movimento que temos que fazer
É o esforço para pegar de volta a nossa dignidade, a nossa humanidade, que se foi roubada, a gente traz ela de volta. Então, o movimento de ser esperançoso não é cruzar os braços. Por isso que ele vai dizer aquela frase: a esperança não é um cruzar de braços. A esperança é uma luta. Enquanto eu luto, eu espero. Enquanto eu espero, eu luto. Eu desejo para você, ser espiritual, ser ontológico, que está nos assistindo nesse momento, muita esperança e as forças para trazer de volta a nossa dignidade, como ser espiritual que você é, a tua felicidade. Porque a proposta do Evangelho não é uma proposta de tristeza. Eu li muitas vezes e continuo estudando aqui o Evangelho para a nossa federação. Eu li quando estava no seminário. Mas tem leituras do Evangelho que não é equivocada. A proposta do Evangelho de Jesus é de alegria. Quando ele encontrava as pessoas naquela condição, despertamento. Toda a proposta do Evangelho é uma proposta de felicidade. A felicidade possível, obviamente, não a felicidade plena. Mas a proposta do Evangelho é de felicidade. A proposta do Evangelho não é de sermão, da mitigação da tua existência. É para despertar a divindade que está em ti. Então, que você seja muito feliz e muita esperança em sua vida. Pois é, eu estava já começando a dizer do nosso agradecimento aqui no ICEB, da nossa felicidade de receber mais uma vez, com toda a alegria, todo o respeito, o nosso querido Vilmar Alves Pereira, que sempre nos traz essas reflexões novas, renovadoras das nossas esperanças, mas ao mesmo tempo despertadoras, digamos assim, das nossas percepções na consciência do que precisa ser feito, do que está aí e de como analisar isso sob uma perspectiva não só espiritualista, no nosso caso espírita também, para que nós possamos cumprir o papel que a divindade espera de cada um de nós pela própria concepção do ser humano e da sua lei perfeita, imutável, de amor e felicidade. Então, nós estamos, assim, mais uma vez encantados. Felizmente, temos mais, temos outros encontros ainda nesta programação com o Vilmar Alves Pereira. Vilmar, você falou tão bem sobre a escola de Frankfurt, que é uma escola que às vezes é tida assim como muito imediatista, às vezes muito materialista, até por se concentrar em determinados aspectos próprios, digamos assim, de uma concepção mais instrumentalizadora de concepções, de objetivos, de propostas muito marcadas na realidade objetiva, digamos assim, né? Mas eu queria que você, porque você sinalizou, fez uma bela abertura quando você falou do Habermas com a racionalidade comunicativa. Que pontos você estabeleceria? Talvez até alguns se surpreendam, mas eu estou fazendo a pergunta e sei que você vai responder. Que pontos você estabeleceria ou podem ser estabelecidos entre a racionalidade comunicativa do Habermas e as nossas concepções espíritas? É uma excelente questão, né? Porque o horizonte da racionalidade instrumental, ele mitiga a nossa existência, né? Quando você se dá conta, se você segue a racionalidade instrumental, você vai se objetivando e vai se apequenando, pauperizando a tua existência. A racionalidade comunicativa é o oposto, né? Eu fico pensando assim, é aquele espaço do despertamento das nossas potencialidades éticas, estéticas, políticas, sociais, culturais, é onde você se planifica, é onde você se coloca como mais inteiro. E aqui eu vejo que a conexão com o espiritismo, com a espiritualidade é interessante. Porque você vai chegar, e os meus estudos de educação ambiental têm demonstrado isso, no momento de trazer as questões de sentido.
E a racionalidade comunicativa vai colocar, né, nos tempos odianos, essas reflexões sobre o sentido da existência, né? Eu lembro que numa ocasião eu falei aqui a gente funciona como a poesia lá do Simon Gold. Lá vão eles, sem tempo para pensar, sem tempo para amar, sem tempo para sorrir, apenas tempo para correr, né? Correndo atrás de recompensas pré-fabricadas, que só tem uma ordem: ande, pare e consuma. Quer dizer, essa lógica que pauperiza a nossa existência, ela já, a gente já sabe onde que deu. Agora, a racionalidade comunicativa, ela vai trazer essa questão da nossa reserva para enfrentamento da crise. Então, nesse sentido, dessa crise, que na nossa compreensão, ela é uma crise de sentido, como diz a ecologia espiritual e a ecologia cosmocena, a grande crise que nós atravessamos, nesse conjunto de crises, a maior é a crise de sentido. Porque não como é que a gente poderia dizer? Não tem como a gente avançar sem ter essa compreensão. Então, a racionalidade espiritual, ela nos proporciona, a racionalidade espiritual, ela nos aproxima, se poderia dizer, a racionalidade comunicativa nos aproxima do nosso eu espiritual. A reserva do nosso eu espiritual está na racionalidade comunicativa, na racionalidade do ambiental, que o Leff vai falar, na comunicativa do Habermas. É ali que a gente tem as possibilidades de ressignificação da nossa existência. Então, o ponto principal é reconhecer que estamos falando de um horizonte comum, e nesse horizonte se reconhece a dimensão espiritual, dentro dessa racionalidade. Na outra, não. Na outra é objetivação e o apagamento da nossa condição existencial. Que interessante, né? De Habermas para o espírito. Muito bom, muito bom. É muito bom esta abertura, essa perspectiva. Esse É uma texto abertura hermenêutica, né? Mas isso está escrito. Não, são compreensões hermenêuticas que levam a gente a entender que estamos falando de horizontes comuns. isso, perfeito, perfeito. Você já falou sobre hermenêutica aqui em um dos nossos encontros, em outro semestre, eu acho, não foi? Especificamente, você já nos falou sobre isso. Eu tinha anotado aqui a questão do conhecimento é poder. Você fez exatamente essa definição, digamos até. Você estava falando do Francis Bacon, da questão da ciência e do conhecimento ser poder. Você diria desde Francis Bacon, desde antes de Francis Bacon e certamente depois de Francis Bacon, em que momento de culminância a humanidade se deixou amarrar, circunscrever-se na nessa visão de ciência é poder. É também uma excelente questão, assim, a, a, no registro do Ocidente, o conhecimento sempre esteve reservado, desde os povos, desde lá, se for ler a obra do professor Carlos Brandão, escreveu um dos grandes educadores populares, que desencarnou recentemente, Carlos Rodrigues Brandão, ele escreve o que é educação popular. Ele disse assim, que lá no início as pessoas precisavam sobreviver, e para sobreviver, alguém descobriu lá que se batesse as duas pedrinhas ia trazer o fogo. A partir dali se gerou um conhecimento, ele foi se popularizando, passando de geração para geração, que é as origens do conhecimento popular, antropologicamente. Em determinados momentos, nós temos um distanciamento daquele conhecimento mais especializado. Basta ver Humberto Eco, Nome da Rosa, né? As academias que surgem na Grécia, muito para um olhar do homem, e aí tem um apagamento do gênero, né? Tem lá a Hipáfia de Alexandria, que é uma exceção, uma mulher filósofa naquele contexto, era até uma herege, né? Então, o conhecimento associado à questão do poder, ele sempre teve, né, focado, por exemplo, na Grécia, tinha a questão das castas,
você tinha que participar, mulher, criança e escravo não participavam das decisões da cidade, filho de guerreiro, guerreiro seria, né? Tinha toda aquela questão da manutenção e o conhecimento sempre a favor das relações de domínio, ainda que se diziam emancipatórias. Na Idade Média não precisa nem dizer, né, essa questão do conhecimento relacionado ao poder religioso. Mas o que os autores dizem que em todos esses momentos aconteceu essa relação de domínio. Porém, na modernidade, nesses últimos 500 anos, quando diz assim, não é? Ah, não, esse Deus que tinha feito promessas do paraíso não existe mais. O desencanto com as visões do Deus medievo e das opressões que o catolicismo tinha feito, só numa das cruzadas morreram 400 mil mulheres e crianças. As pessoas estavam desencantadas com aquele Deus. Então, o Descartes chega a dizer tem que construir um novo edifício. Caiu todo. As muralhas caíram, agora tem que construir uma nova cidade. Esse novo edifício não pode mais ter base na fé, diz o Descartes, e não pode ter base na questão dos sentimentos, porque os sentimentos malogram a razão. Então começa a vir uma ciência tão, como é que dizer, tão fria por um lado, mas por outro lado tão desconfiada de tudo que é o valor, que ela vai colocar as fichas tudo no sujeito, no ser humano. E aí começa, e aí esse é o momento, né, segundo os nossos estudos, que começa uma visão importante do ponto de vista, houve progresso. Por outro lado, há uma relação de que conhecer é poder, né? E eu estou falando do 1600 ali, o Francis Bacon, e isso vai ser respaldado depois por Augusto Comte, por vários, trazendo esse estado, né? O Augusto Comte vai dizer, ó, tem três estados da humanidade. Tentou ser feliz lá no estado mitológico, não deu. Depois veio o estado metafísico, ficou nas grandes indagações. Agora, a felicidade, ela é possível ser alcançada no estado científico. E o estado positivo, né? Que daí veio a palavra positivo. Positivo para ele, daí veio a palavra positivismo, é o estado científico. O estado científico é aquele que nos dá segurança, nos dá a ordem, nos dá o progresso, no caso da bandeira do Brasil, nos dá, foi tomando essas ramificações. Então, esse momento a gente identifica mais na modernidade. E a avaliação desse momento a gente está fazendo hoje, né? Não com salto, mas para dizer assim, aquilo que alguns autores disseram, num determinado momento, isso tudo estava encaminhado para a igualdade, felicidade, justiça, né? Todos aqueles grandes ideais lá, sociedade justa, igualitária e feliz, dos direitos universais. Mas, em um determinado momento, em favor do lucro, do aumento do poder, o trem estava andando o bonde estava nesse trilho, e ele teria tomado esse desvio por questões que a gente fala espiritualmente, do egoísmo, né? E é isso que é a reflexão, né? Eu tenho visto cidades que foram construídas em cima de pântanos. E agora a natureza está pedindo o lugar dela de volta. Exatamente. Você fez aí você fez uma imagem com o bonde e com o trem, né? Um andando bem mais devagar ainda do que o outro, numa linha do tempo e tal. Eu queria, nós estamos sobre o tempo, eu sei que você tem um compromisso depois, lamentavelmente, mas nós temos outros encontros. Como você veio lá dos gregos, e nós todos viemos lá dos gregos, nossos amados gregos, e você delimitou tão bem hoje posicionamentos que assumem que essa racionalidade a que nós chegamos por conta do egoísmo, da ganância, de uma visão materialista e tudo mais, se você muito bem pontuou que é um estado ou uma instância patológica, essa racionalidade, que a rigor nós poderíamos até já colocar entre aspas, porque a razão não foi feita para nós nos desgastarmos, nos malbaratarmos, nos trairmos como seres, né? Então, desse ponto de vista, pegando um pouquinho lá um fio dos gregos, essa racionalidade patológica, ela trabalha com a razão, com o conhecimento é poder, está muito claro, mas os gregos diferenciavam muito bem doxa, opinião, e episteme, conhecimento.
Você acha que hoje nós poderíamos dizer, é uma coisa bem ousada que eu estou dizendo aqui, nós hoje poderíamos dizer que esta atual, ou na atualidade, racionalidade patológica acabou degenerando para uma crença em função do que é a episteme da ecologia, da racionalidade ambiental? Você acha que ela caiu para o nível de doxa? Eu até tenho assim as minhas suspeitas sobre isso, né? E aí o Espiritismo nos ajuda. O ser humano não involui, né? Não retrocede. O que retrocede, talvez, o que retarda o progresso são as nossas escolhas. Joana fala isso muito bem, né? Do ponto de vista de esclarecimento, de acesso às informações, que aí entra a questão do moral e do científico, né? Nós temos acesso para resolver os problemas da humanidade. Joana diz isso também muito claramente. Nós temos ciência para resolver todas essas patologias. O nosso sistema, né, a nossa América Latina, nosso país, ele não é, tem um discurso muito pobre. Nosso país é rico, nossa América Latina é uma das mais biodiversas do mundo. Pobre é o sistema, né? Quando você vê uma desigualdade tão grande, quando você vê esse impacto nas questões ambientais. Então, a patologia que a gente identifica aqui, ela está naquele sentido kuhniano do Thomas Kuhn. Tem um paradigma, tem uma ciência normal, e a ciência normal seria o momento em que estão aderindo àquela ideia, a uma certa normalidade, e de tempo em tempo começam a surgir sintomas, sinais de que as coisas não estão boas. Então, no nosso caso, os sintomas e sinais estão explícitos, estão escancarando, né? Basta ver o número de pessoas que estão todos os dias sendo afetados pela emergência climática. Todos os dias nós temos uma notícia. Então, não sei se dá para dizer que é um retrocesso, mas opções, escolhas éticas, escolhas políticas que levam a isso, né? Eu estava lendo agora sobre Miami esses dias. É considerada uma cidade sustentável, uma das grandes sustentáveis do mundo. Mas ela foi construída, Miami Beach, em cima de um pântano. E casualmente, ou não por acaso, de vez em quando recebe assim, uns furacões. Aquele paraíso lá, recebe ventos fortes e tem cada ano. Então eles criaram um programa para 2040, se antecipando, que é aquilo que nós falávamos naquele texto, a natureza dialoga conosco o tempo todo. O que que ela está nos dizendo nas enchentes do Rio Grande do Sul, esse texto que eu escrevi. O que que leva, a natureza ela vem dando a sua resposta. E talvez isso poderia chamar a gente para o nosso despertamento. Essa involução, ou esse desvio aí do bonde, está nas escolhas. E aí eu vejo que é moral. E Chico diz, né? Chico é que quem é governante, ou para cada um nós individualmente, mas quem é governante na espiritualidade será cobrado 4 vezes mais pelas escolhas. Então, a gente sabe, né? Aqui no sul, quando aconteceu a enchente, tinham senhoras dizendo, não, estudo há 40 anos isso, ajudei a planejar tudo. Temos todo o conhecimento técnico para não ter acontecido isso. Então, a gente não está trabalhando aqui com a ideia de culpabilidade ou não, mas de responsabilidade. Nós somos responsáveis, né, por aquilo que escolhemos. Está aí na fenomenologia do Jean-Paul Sartre. A escolha, ela é livre, por vezes nos gera até uma angústia entre isso e aquilo. Quando você escolhe, você é responsável. Então tem uma responsabilidade disso e tem também uma irresponsabilidade, às vezes assim, um certo esfriamento. E isso vem nos trazendo, nesse sentido da tua pergunta, algumas escolhas. E escolhas que fazemos nesse nível podem nos trazer problemas maiores. Mas Está na hora. tá na hora, quero lhe agradecer uma vez mais por essa oportunidade sagrada de estar com vocês aqui.
Nós agradecemos muitíssimo mais uma vez. É claro que essa questão é uma questão que está aberta para reflexões profundas e decisões também profundas para as consequências do nosso viver, do nosso estar no mundo e até do encaminhamento das questões civilizatórias, porque sabidamente nós estamos numa encruzilhada. Então, com o nosso agradecimento, Vilmar, nós vamos, mestre querido, nesta hora, ao agradecer a bênção que tu nos ofereceste neste encontro festivo de estudo e reflexões profundas sobre a vida e o nosso estar no mundo, agradecendo mais uma vez, através de teu coração, a oportunidade de ouvirmos, de estarmos com o nosso querido irmão, amigo, companheiro, estudioso, filósofo, educador, Vilmar Alves Pereira. Que as tuas bênçãos continuem sobre ele, mestre querido. Como te rogamos que elas também repousem por sobre todos nós, em ambos os planos de existência, que buscamos estudar e praticar as lições sublimes do teu Evangelho de luz. Graças te damos hoje e sempre, sob o olhar de nosso Pai.